Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês, curso Umbanda Pé no Chão, hoje aula 8. Peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Isso é importante para o canal ter impulsionamento dentro do busca do YouTube, ter mais visibilidade, os vídeos serem mais mostrados, o canal crescer de uma maneira orgânica, que nós possamos levar essa proposta que tão bem criada, idealizada pela Sarita, que é a administradora e proprietária do canal, levar por esse Brasil a bandeira de Oxalá, o ensino à distância gratuito. Aula 8, página 54, sincretismo na Umbanda. Do livro Umbanda Pé no Chão. Essas videoaulas são reforços à sua leitura, ao seu estudo individualizado com o livro. Elas não substituem isso, né? Então é importante que você, meu irmão, se possível, adquira o livro e acompanhe o curso. Tem uma playlist criada, você pode sincronizar o seu estudo, a sua leitura, conforme cada capítulo, cada videoaula. Isso é um reforço para o seu estudo, para o seu aprendizado. Antes de nós conceituarmos o que é sincretismo, essa imagem que está em animação, que é a imagem de São Jorge, está no imaginário popular, né? São Jorge ali matando o dragão em cima do cavalo. Essa imagem que é icônica no catolicismo, no imaginário popular, ela está sincretizada com o orixá Ogum. Muito provavelmente isso começou desde os idos das senzalas, né, do culto aos orixás no interior das senzalas. Mas o que tem a ver o orixá da cosmovisão iorubá, Nagô, que veio para o Brasil, com o santo católico, Ogum? Com certeza eles têm atributos semelhantes, mas em essência não tem nada a ver um com o outro. Mas esse sincretismo é válido? Esse exemplo de Ogum, que é tão forte no Brasil, eu quis pegar essa imagem iconográfica, icônica, para a gente desenvolver o raciocínio da nossa exposição de hoje? Sim, é válido. É válido. Quando a gente fala de devoção popular, não podemos desconsiderar esses hibridismos, interpolações que acontecem com o sincretismo. Vamos voltar a esse tema. Mas afinal, o que é sincretismo? Podemos dizer que sincretismo é uma combinação de diversos princípios e sistemas, né, que se fundem, se unem. Ecletismo também é uma palavra que tem a ver com sincretismo. A natureza cósmica é ter diversidade. Deus é a unidade na diversidade. Então, mesmo uma folha de uma árvore de uma mesma espécie, nenhuma folha será igual a outra. Então a imposição de igualdade, de dogmas, de purezas doutrinárias, elas, sob certo aspecto, são bem flexíveis na Umbanda em função do sincretismo. E muitos podem dizer, eu já escutei falar, a Umbanda perde força com o sincretismo. Será que a Umbanda perde força ou a Umbanda ganhou uma força sendo sincrética? No contexto que a Umbanda nasceu,
primeiro, ela já veio sem codificação, ela não tem um livro sagrado, ela não tem um profeta, ela não tem um codificador, Umbanda não tem um poder central. Então, na minha casa eu vou poder fazer o rito que eu quiser idealizar, junto com a orientação dos guias espirituais, e denominar isso de Umbanda. Tanto é que às vezes a gente olha algumas práticas de Umbanda e, dependendo desta prática, você pode não ter identidade, porque se fugiu muito de uma identidade na sua raiz, ou seja, como a Umbanda era quando ela surgiu. E quando a gente pergunta quando a Umbanda era, como ela surgiu, não tem como desconsiderar o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então, o sincretismo, em verdade, ele fortaleceu a Umbanda, porque ele dá identidade visual, ele dá identidade religiosa, ele dá identidade teológica e doutrinária em vários centros, em várias comunidades inseridas naquele espectro social, naquela amplitude geográfica. Então, num determinado centro, a população local ela é mais católica, esse centro provavelmente vai ter mais afinidade com santos católicos no seu altar. Outra pode ser uma população numa cidade, na área urbana, mais cosmopolita, com nível de escolaridade maior. Daqui a pouco vamos ter a Umbanda esotérica, com poucos elementos no altar, mais mandalas, símbolos cabalísticos e não tanto deidades e santos no seu altar. E assim sucessivamente, dependendo do local que o centro se encontra, da influência cultural, social. Então, nesse aspecto, o sincretismo ele deu força para a Umbanda se ampliar, crescer e se comunicar com as suas comunidades de base. Vamos dizer assim que cada centro é uma célula da Umbanda, e para eles serem aceitos e se comunicarem. E isto está muito impregnado no imaginário popular. Quanto mais católica a prática da Umbanda, mais próximo ao catolicismo nas suas imagens e símbolos e cânticos e conceito teológico de fé e de cosmovisão espiritual, mais popular. Aí, se nós pegarmos a origem do catolicismo no Brasil, qual é o catolicismo português? Ele é popular, né? O catolicismo popular português é de adoração aos santos, de busca de milagres e de realizações divinas com santos e promessas, né? Continuando, dentro do processo de sincretismo, nós temos várias influências, né? Influências africanas, pagelança, catolicismo, espiritismo, influência do Oriente, influência da Nova Era, enfim, terapias holísticas. Hoje é muito amplo essas influências dentro da Umbanda. Há que se considerar que todas as tentativas, né, de purificação da Umbanda, vamos dizer assim, nós tivemos na década aí entre 40 e 60, mais ou menos, várias tentativas do século passado, várias tentativas de embranquecimento da Umbanda. Então, tentaram assim extirpar da Umbanda as influências africanas, dando uma roupagem indo-europeia e orientalista, ou seja, fortalecendo a cosmovisão de mundo espírita, da codificação espírita ou da tradição do Oriente, dos Vedas, né? Tentou se purificar a Umbanda nesse sentido. Houve até congressos com tentativas de codificação, não foram bem sucedidos, porque a valência espiritual da Umbanda não é essa, então não dá ressonância em terra. Em algum momento tentou-se
justificar e se explicar a origem etnográfica dos orixás como sendo orientais, do Oriente. Aí tem a correlação orixá-purusha, que é a mesma coisa praticamente em termos de poder, de realização, de deidade, guardado o contexto de época que essas deidades se expressam, seja em África ou seja no Antigo Oriente, mas tirando a orixalidade de dentro da Umbanda e criando uma nova origem desta orixalidade, no momento que não conseguiram mais extirpar essa origem africana. Também isso não foi bem sucedido. Sem registros etnográficos, sem história, não foi bem sucedido. Hoje, a gente vive em alguns locais, algumas iniciativas inversa, que seria de africanização da Umbanda, ou seja, tirar tudo que é espírita, excluir a origem do caboclo das 7 encruzilhadas e afirmar que a Umbanda sempre foi africana, desde a sua origem. Também não vai ser bem sucedido, porque uma parte não consegue falar pelo todo, não existe uma voz que fale pelo todo na Umbanda, e não é esta a finalidade da Umbanda. Então essa caixa de ressonância que abriga influências africanas, Nagô, cosmovisão iorubá da origem do mundo, gênese divina, com todo o panteão dos orixás, notadamente com mais força na Bahia e adjacências para o Nordeste, se espalhando pelo Sudeste. A influência Banto, Congo, Rio de Janeiro, da onde a Umbanda surgiu, e daí para os demais locais, nós temos almas em Angola, origem no Rio, Cabula, e outros ritos com forte influência Banto, Congo. Temos a pagelanta cabocla, que já existia aqui no Brasil, que eu não vou dizer derivados, mas que ela acabou se transformando e hoje perde um pouquinho a sua identidade. Mas nós temos o catimbó, temos o tambor de Minas, Jurema, toré, a encantaria, tudo isso com ressonância dentro da Umbanda, dependendo da localidade do Brasil, aonde a comunidade está inserida, qual o contexto social, econômico, cultural. E isso é válido, porque em todas essas manifestações Deus está presente. Deus se faz presente naquele rito, desde que haja devoção, e a palavra divina está sendo levada de acordo com a capacidade de assimilação de cada consciência localizada no tempo e espaço, ou seja, naquele momento, naquele local. Quando é que nós vamos entender isso? Este grande exemplo pedagógico, educativo das consciências que a Umbanda nos dá, na sua essência de inclusão, desde a sua anunciação com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Inclusão do Pai Velho e toda a sua tradição, seja Nagô, seja Banto. Inclusão do Caboclo com toda a sua ancestralidade e tradição, pagelança, de cura e de xamanismo. Então a Umbanda está ressoando ainda, sem conseguir fazer com que nós enxerguemos essa unidade na diversidade. Eu particularmente acho uma perda de tempo essas iniciativas de purificação da Umbanda, que parte da exclusão de uma tradição, de uma origem. Acho uma perda de tempo. Hoje nós tínhamos que ter uma visão abrangente, inclusiva, e entender que todas as influências são dentro da Umbanda são válidas, desde que sirva para aquela comunidade, tem uma ética, um método, e aquelas consciências que ali se reúnem estejam melhorando em caráter. Existe uma Umbanda pura? Terminaria aqui minha pequena exposição.
No imaginário popular ainda vibra que a Umbanda pura é a que mais se aproxima do catolicismo e do espiritismo. Quanto mais a sua teologia, seus usos e costumes, a sua doutrina for semelhante ao espiritismo e ao catolicismo, seria uma Umbanda mais pura. E a não pura, a que usa elementos africanos e se comunica através de uma cosmovisão do mundo de acordo com a orixalidade devocional. Isto é uma grande ilusão. Não existe Umbanda pura, nem Umbanda impura, Umbanda branca ou Umbanda marrom. Existe Umbanda, a luz divina, nas suas infinitas formas de manifestação. Luz divina, que é o verbo criador. O verbo e luz são um só. Então, refletiu a luz divina dentro de cada um de nós, ela tem que refletir num estado de consciência renovado, renascido. Então, essa luz divina, ela se condensa, se aglutina, todo o espectro de manifestação da vida no cosmos e no nosso planeta. Se existe um corpo humano, se existe pedra, se existe vegetação, ar, os elementos, é porque a luz divina está condensada, propiciando a aglutinação, a união atômica, molecular no nosso plano, para que essas formas se manifestem. Então, a origem da Umbanda africana, católica, indo-europeia, espírita, do xamanismo e da pagelança, são todos bem-vindos. Tudo é Umbanda. Caboclo é o orixá da nossa nação. Quando o afrodescendente na sua tradição diz que considerar caboclo como um orixá é uma besteira, que isso não existe, ou dizer que o orixá é propriedade só da sua tradição, também é uma exclusão reversa. Você está excluindo o outro. Os orixás têm atributos, então o caboclo, o dono dessa terra, tem atributos divinos que têm identidade com os orixás. E tem um Itanifá, um Itã, dentro da sabedoria de Fá, que ele diz que os orixás se universalizariam e não seria de uma raça, de uma etnia. Itã esse da tradição dos antigos e velhos babalaôs, prevendo que a orixalidade se espalharia. Tanto é que na sua origem em África, a Yorubalândia hoje majoritariamente é muçulmana, pelo processo de aculturação da religião do livro, ou da religião codificada, que veio, aculturou uma religião de oralidade que se enfraqueceu na sua origem. Hoje o Brasil, creio eu que depois Cuba, em algum aspecto, são polos, sedes de uma orixalidade pujante que mantém ainda essas tradições. Mas, inevitavelmente, o orixá no Brasil se universalizou, está no imaginário, na devoção popular. E aí o sincretismo, ele é válido. O sincretismo é válido porque ele funde atributos semelhantes e que na sua essência são um só, com nomes e formas diferentes, mas eles são válidos porque tem ressonância na unidade, na diversidade de consciências, e todos nós devemos estar em educação para vibrarmos a fraternidade universal, a inclusão, sem preconceitos de nomes e formas. O Deus do outro é o Deus do outro. Cultuo então o meu Deus no nome e forma do meu Deus, da minha devoção, fico na minha caixinha, mas não tento impor a minha caixinha para a caixinha do outro. Aí que começam os problemas. E assim é por dentro da Umbanda. Cada casa, cada comunidade, ela se sustenta, e se o seu dirigente, o seu sacerdote não tem ética, não tem método, ele tem que prestar conta para a sua própria comunidade e numa instância superior, que é para
o espiritual que ali vibra. Então não cabe a gente ter iniciativas de exclusões, e sim de esclarecimento, de educação das consciências. Espero ter contribuído com o estudo desse capítulo, o último capítulo, página 52, né? Do nosso livro de estudo. Nosso livro de estudo Umbanda Pé no Chão. Leia o livro, faça suas perguntas, acompanhe a playlist no momento que for mais importante para você, mais adequado. Meu muito obrigado por mais esta oportunidade, e na próxima videoaula, a videoaula 9, nós entraremos no capítulo 2 do livro. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade.